Fomos deportados, eu estava grávida, fomos presos primeiro. Meu marido passou por várias prisões aí, várias cadeias. E eu tava grávida e fui pro manicômio. Esse aí é o tema da nossa live de hoje. Parece que o negócio vai bombar porque é polêmica, né? E vocês adoram a polêmica, eu nunca vi desse jeito. E para começar eu quero agradecer a todo mundo que vem participando da live aí, todo mundo que vem interagindo. As lives têm sido um sucesso. E já compartilha essa live com o primo, com a amiga, com um amigo que tá querendo vir pra cá ou tá querendo saber sobre mais deportações. Compartilha aí que hoje eu vou entrevistar esse casal. Eu vou até beber água, porque hoje a gente vai usar a garganta para conversar muito. E eu tô curioso para saber o que aconteceu com esse casal. Boa noite! Boa noite! Vocês podem se apresentar já. Boa noite, meu nome é Diego Pamplona, tenho 32 anos, casado com essa preciosidade chamada Maria Olívia e estamos, falando aqui de São Paulo. Ok. Sim. Vocês chegaram faz pouco tempo aí? Eu cheguei na sexta-feira passada, no avião de deportação, dia Nossa. 27. Não. Não me recordo da data, e a Mar chegou nesse domingo aqui. Sim. Um avião comercial. Vocês dois não estavam juntos, não? Não, nós estávamos juntos, nós fomos presos juntos. Yeah. E nós fomos presos, mandados para Otay Mesa, de início em San Diego, que é o que a gente vai contar a história um pouquinho para vocês. Mas na segunda semana o Diego já começou a ser transferido, né, amor? Você foi... Eu fui dar um rolê nos Estados Unidos. Mas segura aí que já a gente vai entrar nesse assunto. O povo sabe que eu não gosto de ficar enrolando muito. Eu gosto de conhecer os meus convidados um pouco. Vocês, é a primeira vez que vocês vêm para os Estados Unidos? Não. Eu fui várias vezes para os Estados Unidos antes de realmente decidir morar. Sim, mas nós morávamos, antes de ser deportados, nós morávamos nos Estados Unidos, em Orlando, há 2 anos. Yeah. Então há 2 anos. Vocês moraram aqui e depois foi embora? Nós morávamos em Orlando. Nós moramos, a Má ficou nos Estados Unidos há uns 2 anos, eu há uns 2 anos e meio, direto até a deportação. Isso. Ah, tá. Então vocês estavam aqui, mas já... E antes disso, o Diego já havia ido passear e tal. Ele já tinha vindo algumas vezes pra cá, entendeu? Ok. Pra lá. Ok. Vocês entraram de visto, bonitinho. Sim, a gente entrou de visto, nosso visto é de 10 anos, nós entramos totalmente legal pelo aeroporto no país, nós entramos todos... Para trazer talvez a maior curiosidade, Estava ou não ilegal, Tanto eu como ela, a gente entrou legalmente. Maria, quando nós nos conhecemos, ela estava como estudante, tá? A Maria e tanto eu, nós servimos a nossa igreja local, a gente faz os seminários locais, e nessa parte de estar como estudante, a Maria optou por procurar uma faculdade teológica, alinhada. As pessoas podem entrar no perfil dela e nós entendemos o nosso chamado cristocêntrico de pregar a Cristo, Então, o período que nós estávamos, depois a gente vai fazer 1 ano de casado, nós estávamos, ela como F1 e eu como F2, de estudante. Sim, nós nunca ficamos ilegal no país, nós sempre mantivemos o nosso status, nós sempre mantivemos legal no país. E o que realmente aconteceu conosco foi uma fatalidade, E o Diego vai contar um pouquinho aí do que aconteceu também. E aí a gente entra na parte que foi a experiência que a gente viveu ali dentro da cadeia, Ok. A gente já vai chegar nessa parte aí. Então vocês chegaram para cá com visto de turista, fez extensão e foi com visto de estudante e estava aqui já faz 2 anos. Não, a gente realmente nem fizemos extensão, nós mudamos, E eu curso bacharel na faculdade, enfim, nós já estávamos com tudo legal, entendeu? Vocês são de que igreja? Lagoinha, Orlando. Lagoinha, Orlando. O pessoal tá perguntando se vocês estavam trabalhando, vocês não trabalhavam aqui. O tipo de renda de vocês é do Brasil, né? Sim. Ok. Sim, aqui no Brasil a gente tem uma empresa de produtos orgânicos. Ok. Mas vocês trabalham mais pela internet também, né? A minha profissão é home office junto com a empresa. A empresa em si ela tem a sua gestão por si só. Então não tinha um trabalho efetivo de carga horária ou algo nesse sentido. Ok. Vocês são da Lagoinha, então? Sim, da Lagoinha de Orlando. Já fui lá. É grande lá, né? Sim. Sim. Ok. Você tá grávida, né?
Sim, eu descobri, na verdade, eu entrei na cadeia grávida, né? E eles falharam, porque quando as mulheres entram na cadeia, elas fazem o teste de gravidez, né? E quando faz o teste de gravidez, se você tá grávida, você não pode ficar lá na cadeia. Então, eles te deportam logo de imediato. Só que eles não fizeram o meu teste de gravidez. Então, eu fiquei 40 dias lá sem saber que eu estava grávida. E aí, quando eu fiz o teste de gravidez, realmente eles viram, né? Meu teste deu positivo e eles me mandaram para uma área médica que era um manicômio lá da cadeia, alegando que eu tinha que ficar isolada, que eu não poderia ficar mais na ala feminina lá da cadeia. Só que era uma ala assim de manicômio, onde realmente ficavam pessoas isoladas, né? Então, eu era a única mulher, os caras lá eram todos muito doidos, eles ficavam batendo na porta, gritando o dia inteiro. Então é um manicômio mesmo. É um manicômio mesmo, é um manicômio dentro da cadeia, é uma ala que tem lá, onde eles pegam essas pessoas que estão, né, que estão com distúrbio mesmo, né, e colocam nessas celas. E essas celas são uma solitária, né, é uma solitária onde tem uma televisão que pega muito pouco, um vaso sanitário para você poder, né, fazer as necessidades e uma mesinha. Então, não tem ventilação, não tem nada. E assim, eu tô grávida, eu não tô doente, não tinha necessidade nenhuma deles me isolarem da outra ala, até mesmo porque eu já tinha 40 dias que eu tava grávida e eu tava na ala com as meninas ali. Ok. Mas vamos voltar um pouquinho. Eu gostaria que vocês contassem, já já a gente chega na cadeia, e de vez em quando eu vou ter que interromper mesmo, gente. Vocês desculpem, o pessoal vai ter que eu interrompa, mas só para o pessoal entender. Para quem tá chegando agora, eles foram deportados, gente. É só que o pessoal tá falando assim, eles não têm green card, então eles estavam irregular no país. Não, quem tem visto, quem tem visto de estudante, tá regular no país. Então, eu quero que você conta no momento que vocês foram presos, o que vocês estavam fazendo, para onde vocês iam. Pode contar, por favor. Claro, nós estávamos em San Diego e nós estávamos a caminho da Outlet, que fica na borda, na divisa com o México, né? Então, nós estávamos resolvendo algumas coisas e a Outlet, você pega para a direita e logo a 2, 3 metros já é o border, o checkpoint para entrar no México. E o GPS estava dando um caminho, eu estava seguindo e estava junto com a Marcia, estava conversando para resolver um problema de um cartão que tinha sido clonado, e nós passamos essa entrada. E quando nós demos conta e vimos a entrada, né, na hora eu já parei o carro dentro do território americano, né, parei, chamei uma oficial, expliquei, olha, a gente estava indo para o Outlet, eu já parei o carro aqui, nós não queremos entrar para o México e a gente precisa de ajuda para poder retornar para os Estados Unidos. Aí ela falou, não, ok, aguarda aqui, a gente aguardou um bom tempo, junto com a gente tinha vários outros carros também, feito a mesma coisa, sim. E aguardamos ali, bem na rua mesmo, ao lado, aguardando essa oficial a qual a gente tinha pedido ajuda. Ela chegou num tempo depois, falou, olha, a gente vai vir com um carro com a sirene, vocês vão ligar, a gente vai ligar a sirene e a gente vai cruzar aqui, cortando todos os carros, isso ainda dentro do território americano, e nós vamos passar para regressar vocês ao território dos Estados Unidos, né? Ali na borda. É uma rua que tem dentro. Mas não pediram nenhum documento para vocês? Não, eles sabiam, porque assim, como lá isso é muito comum de acontecer, porque não tem sinalização nenhuma. É uma entrada que se você entra errado, não tem volta. Meu Deus, isso é um perigo, gente do céu. Inclusive, eu encontrei várias pessoas dentro da cadeia que tinham acontecido a mesma coisa. E aí, o que acontece? Na verdade, na hora que esse policial foi regressar, a gente tinham outros carros juntos. Sim. Então, eles sabiam que todo mundo ali era pessoas que realmente não tinham interesse de cruzar a fronteira e nem entrar no México e nem nada. Entendeu? Então, esse policial regressou com a gente. E sim. Só que o que aconteceu? A gente foi fazer a entrada no checkpoint americano e como nós viajamos internamente, não havia o passaporte e o Visa
em mãos. É. Então, aí muitas pessoas falando, sim, aqui nós erramos, porque nós saímos do país sem intenção, mas não estavam com os documentos de regresso. Na verdade, a gente não saiu, né? Nós não saímos do país porque nós não cruzamos a fronteira e nós não saímos do território americano, entendeu? Mas, ao entender deles, foi essa leitura que eles fizeram. Exato. E as pessoas perguntando, o porquê? Porque foi isso. A leitura deles foi: nós cruzamos e queríamos regressar para os Estados Unidos sem passaporte e visa em mãos. Não, porque na verdade, assim, o que acontece, gente? Muita gente questionando, por que você estava sem passaporte? Dentro dos Estados Unidos, a Driver's License é um documento válido de qualquer coisa. Então, eu tava com a minha Driver's License e eu viajo só com ela aqui. Sim. Eu não tinha necessidade de estar... muita gente, assim, né? Eu vi os comentários, mas você não pode andar sem passaporte, isso e aquilo. Claro, foi um erro, não poderia? Ok. Mas eu estava com a minha Drive, e a minha Drive no território americano é um documento. Isso é um documento. Então, eu estava só com a minha Drive. E o que eles questionaram foi que você está sem seu passaporte físico. Eu abri o celular e mostrei meu Visa para ele. Falei, olha, eu tenho Visa, eu tenho status, a gente tem documentação, nós estamos legais no país, nós temos tudo. E aí, o que aconteceu? Eles nos mandaram uma sede da imigração lá que fica na fronteira. E lá a gente chegou e o cara já começou a questionar várias coisas e tal. Então, assim... Vocês estavam fazendo o que na Califórnia? Na Califórnia, nós iríamos visitar passeando. Tem a Lagoinha da Califórnia, né? Do Pastor Max. Nós iríamos passar o final de semana com ele. E durante a semana, a gente ia para Anaheim. Né? A gente tava ali resolvendo algumas coisas. Passeando. E eu não conhecia San Diego. Nós temos alguns amigos lá, né? Nós temos a igreja lá, os pastores. E nós estávamos lá para isso, entendeu? Então, nós estávamos a passeio. Então aí na hora que o policial falou assim, vocês me seguem que eu vou cruzar com vocês de volta. Aí, em vez de cruzar com vocês de volta, vocês já foram atuados presos e foi para a viatura. Não, nós fomos levados até o checkpoint, aí ele pediu nossos documentos, a gente apresentou o que ele tinha, aí, como a Má falou, nós fomos levados para um office deles lá, né, para verificar todos os nossos documentos. Sim. A questão era, eles queriam o nosso passaporte e o Visa presencial. Eles queriam o que eles implicaram foi que eu não estava com o meu Visa presencial, meu Visa físico. Sim. E foi a parte onde eles implicaram. Mesmo eles sabendo que eu tinha um Visa em casa, o meu Visa não estava comigo. Você ficou quanto tempo preso? Eu fiquei 50 dias e o Diego ficou 40. Médio 40 dias. Nossa, menina, muito tempo, hein? Um erro de rota do Uber que durou aí... do GPS que durou 40 dias meu e 50 da Má. Só que nisso, o que acontece? Eles bloquearam a entrada do nosso advogado na cadeia. Eles não respondiam. Eles fizeram vários casos. Por exemplo, você consegue recorrer a algumas coisas. Para você ter uma noção, se a gente tivesse cruzado a fronteira e entrada ilegal no país, nós teríamos mais direito do que nós, tipo assim, nós que não fizemos nada, nós não tínhamos. Então, o nosso caso foi inafiançável, o nosso caso a gente não podia recorrer nada, eles trataram o nosso advogado como um nada, eles não respondiam ao nosso advogado não conseguia contato com os nossos deportadores, o Diego estava com deportação cancelada, e eles mandaram o Diego para um avião de deportação na primeira vez. E aí o Diego foi transferido para várias cadeias, né? Conta um pouquinho, Ama. Sim. Durante esses 40 dias, e acho que o que tem acontecido muito, né? Quem olha de fora não tem olhado a realidade interna, é realmente o que está acontecendo. Todos os seus direitos legais que você teria perante aos Estados Unidos, eles estão sendo negados. Realmente não existe mais hoje inúmeros direitos, né? Nós temos agora, junto com a nossa advogada e o nosso advogado, entrando porque inúmeros direitos nossos foram feridos, que todo cidadão, né, que está nos Estados Unidos, que é um imigrante, teria. Mas junto com essa nova lei, junto com tudo que está acontecendo, muitas coisas estão sendo passadas por cima. Ô, Diego, pode falar. Eles não querem nem saber, né? Eles não querem nem saber. Não, e assim,
muitos casos de pessoas com green card, pessoas que passaram pelo o checkpoint, que tinham green card, que tinham permit de trabalho, inúmeros casos, e fala assim, uau, como isso? E a pessoa lá, né? E o problema de tudo isso é a demora em todo o processo, né? E a falta de pessoas hoje, em todo o contexto, para poder dar conta de todos os casos. Sim. Então, como não existem pessoas efetivas para isso, você acaba não tendo os seus direitos como nós teríamos para poder retornar, né? E por esse acúmulo de inúmeras pessoas, para você ter ideia, eu fui transferido para uma penitenciária que a nossa cela tinha 100 camas e nós estávamos com 250 pessoas. Vixe, tinha muito brasileiro lá? Nesse lugar tinha um brasileiro só, um brasileiro. Na minha cadeia também só tinha eu de brasileiro. Sim, deixa eu explicar pra vocês. Eu, Júnior Pena, quando eu saio, eu vou em Nova York passear, eu vou trabalhar num lugar, eu não levo passaporte. Aqui ninguém anda com passaporte não, gente. Aqui eu ando com carteira de motorista. O povo tá falando nos comentários assim, o erro deles foi andar sem passaporte. Aqui ninguém anda com passaporte, a não ser que você tá turistando e você não tem residência e não tem carteira de motorista. Aí sim. Mas eu ando só com carteira de motorista. Eu viajo de avião só com carteira de motorista, entendeu? Sim. E outra coisa, eu quero saber de você, Diego, que agora você vai contar sobre as suas transferências na cadeia. Eu quero saber o momento que foi a separação de vocês. O que acontece? A gente dormiu nesse primeiro dia, quando eles mandaram a gente para essa sede da imigração, que é na fronteira, foi aonde eles realmente questionaram várias coisas. Ele nos deixou do meio-dia até 7 da noite sentado, esperando, né, amor? E aí, quando foi 7 horas da noite, ele nos mandou para uma outra ala, e foi aonde ele já tirou todos os nossos pertences, aliança, brinco, cinto, tudo. Aí eles já algemaram a gente e prenderam. Nesse momento foi o momento da nossa prisão. E aí eles mandaram a gente para uma cela dentro dessa sede. E aí essa cela é tipo uma solitária. O Diego tava com mais cinco caras, só que eu estava sozinha. E aí ali você não sabe o que eles vão fazer com você, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe nada. Você só sabe que, tipo assim, eles podem fazer o que eles quiserem com você ali. E aí, nesse momento... Não deixa fazer ligação com o advogado e nem nada. Não, a gente pediu, né? Porque nós temos direito. O que nós estamos questionando muito, Júnior, não é nem a questão de nós termos sido deportados. O que nós estamos questionando é que eles infringiram todos os nossos direitos. Yeah. Todos. Porque independente de você ser imigrante ou não, você tem direito nos Estados Unidos. E quando você é preso, principalmente... quando você tem um advogado. E nós tínhamos um dos melhores advogados da Flórida. Uau. Então, assim, eles infringiram. Pra você ter uma noção, a gente fez algumas entrevistas sem advogado, porque eles não deixaram a gente ligar para o nosso advogado pra gente ter o advogado ter acesso na entrevista. E isso é algo que não pode acontecer. Você só pode fazer uma entrevista com o ICE ou com o juiz com a presença do advogado. Então, assim, foram inúmeras coisas que aconteceram com a gente, entendeu? E aí, o momento da nossa separação foi onde que no dia seguinte, no domingo, no dia 2 de março, eles pegaram a gente, né, Sim. por volta de 11h30, mais ou menos. E aí, eles nos colocaram num camburão, algemaram a gente nas mãos, na barriga, nos pés. Colocaram a gente num camburão e levaram a gente para essa detenção em Otay Mesa, que é em San Diego, que é a detenção oficial lá. E aí, nesse momento, eles nos separaram, porque aí tem a ala dos homens e a ala das mulheres. Ok. Agora eu quero que você conta, Diego, como que foi aí? Você você ligou para alguém ou você ficou muito tempo sem comunicar com ela ou com algum familiar? Porque aí foi transferindo você. Eu gostaria que você contasse essa parte. Sim. Bom, quando a gente foi a primeira transferência que a gente fez para entrar em uma detenção, em um presídio, você tem direito a uma ligação. Né? Então nós avisamos nossos amigos sobre o que tinha acontecido e logo eles já foram atrás de advogados, né? E entraram com tudo que fosse necessário para nos retirar. A princípio, a primeira vez que nós falamos com nossa advogada, o nosso retorno foi muito positivo, que em breve nós já iríamos sair, né? Então a gente acreditava que isso ia durar no máximo 7 dias, né? No máximo 10 dias. Então essa era a nossa expectativa. Nós continuamos no mesmo penitenciária, na feminina e eu na masculina. E lá você pode comprar créditos de telefone e fazer ligações.
Então, a gente conseguia nos falar todos os dias, né? Nós estávamos no mesmo local, não juntos, separados, mas uma vez por dia nós conseguíamos fazer esse contato, né? Ver como ela estava e como eu estava. O que dificultou nos restantes dos dias foi as minhas transferências, né? Então, nesse processo de 40 dias, desses 40 dias, 12 eu passei algemado. A mão aqui na barriga e os pés algemados, porque eu passei por inúmeras transferências. Então, ao todo, eu passei por 22 celas nesses 40 dias e passei por 9 penitenciárias. Então eu Caramba, peguei mais mano. de 8 voos internos. E como é que era o voo? Você passa a noite toda sem dormir, aí eles te algemam, você pega um ônibus, do ônibus você vai para o aeroporto, do aeroporto você pega um avião, esse avião é em torno de 3 a 4 horas, porque as penitenciárias são muito longe. Então assim, toda vez que eu escutava o meu nome, de madrugada eu falava, pronto, lá vem mais uma transferência. E assim, a transferência é a maior humilhação que qualquer ser humano pode passar naquele local, sabe? Das pessoas rirem, julgarem, de você ser algemado, então tudo cortado, a parte dos pulsos por conta da algema, eles apertam mesmo, eles não estão nem aí, eles te tratam realmente como um animal, em exceção, talvez de 10, uma pessoa, ela olha pra você e ela age com misericórdia. Sabe? Porque, por mais que nós estávamos em um ambiente, eu estava contando alguns casos pra Mar, de presídios que eu fui, eu era o único que não tinha matado ninguém. Uau. Aí eu penso, nossa, mas quem mata nos Estados Unidos vai para a prisão perpétua e tal. Porém, com a nova lei do Trump, o que ele está fazendo? Ele está tirando, trazendo para essas detenções de imigrante, para que essas pessoas elas possam ir para o seu país destino e não ficar mais sob a custódia dos Estados Unidos. Então hoje não tem mais a separação entre quem nunca cometeu um crime ou quem eu tinha uma pessoa que matou 14 pessoas. Meu E que paga Deus. fiança, que paga 5 mil de fiança e sai, entendeu? E a comida, Então, assim, Diego? A comida é maravilhosa. Não, é horrível, é péssima. a comida é terrível, gente. A comida assim, é muito precária. A situação ali do cárcere é muito precário. Você é obrigada a limpar sua cela todos os dias, né? Isso é regra da cadeia. sim. Tanto no feminino quanto no masculino, entendeu? Mas a situação dos banheiros é nojenta. A situação da comida, assim, é muito precária mesmo. Pra vocês terem noção, eu peguei uma bactéria no ouvido por conta do orelhão, das ligações do orelhão, eu voltei com uma bactéria no ouvido. Então, assim, a situação lá é extremamente. E lá no manicômio, onde eu estava, nessa ala médica, é muito pior. Sim. Tá bom. Eu vejo algumas pessoas perguntando o que tinha para comer, né? Então a maior parte do cardápio é feita em aveia, batata, feijão e mortadela. Mortadela. Então, beleza. essas são os cardápios quase diários. Tem algumas perguntas ali também, por que foram feitas tantas transferências? Gente, eles não têm critério. Eles te acordam 3 da manhã, batem do seu quarto, chamam o seu nome, manda você tem 5 minutos para arrumar suas coisas, e eles te colocam num camburão e eles te transferem para onde eles quiserem. Não tem critério as transferências. Isso aí é coisa deles lá, é só eles que vão saber isso aí. Agora eu quero entrar num assunto, gente, compartilha essa live, é muito importante todo mundo escutar isso e até mesmo chegar em alguma autoridade que possa fazer alguma coisa para estar revertendo isso aí. Porque não é o primeiro caso, eu já ouvi vários casos igual deles, mas o deles está sendo mais impressionante para mim, porque, nossa, tanta coisa. Eu quero saber, Maria, porque assim, você tá falando que você foi levada para o manicômio. Por que eles te levaram para lá? Você teve alguma reação agressiva? Você falou alguma coisa? O que aconteceu? Não, de forma nenhuma, pelo contrário. O fato deles terem me levado para lá, eles alegaram que... Porque na hora que o meu exame de gravidez deu positivo, o que eles alegaram é que eu precisava ficar em observação para a médica me ver, porque eles precisavam cuidar da minha gravidez. Sim. E aí foi aonde eu questionei. Eu falei, tudo bem, ela precisa cuidar da minha gravidez, mas não tem necessidade de eu estar isolada, né? E aí eles questionaram, falaram, não, você precisa ficar isolada. Só que eu achei que na hora que eles me levaram, que fosse tipo uma área médica, tipo no hospital.
entendeu? Aonde você fica em observação para a médica poder te realmente consultar e tudo. Só que não. A hora que eu entrei, que eu vi que era um ambiente totalmente, que era um hospício mesmo, um manicômio, né? Que manicômio só tem doido e tudo. Eu fiquei muito assustada, eu fiquei desesperada. E aí, a hora que eu olhei, eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? E aí, o que eles alegaram? Que a médica iria me ver. Só que o que aconteceu? A médica não foi lá me ver nenhuma vez, pelo contrário. A médica, eu entrei no manicômio, no hospício lá, né, nessa ala médica, no sábado à noite, assim que meu exame deu positivo, eu fiquei lá no domingo, a médica me viu domingo de manhã, 20 minutos, ela me fez algumas perguntas, ela não fez um exame em mim, ela só olhou a questão do batimento do bebê, e eu fiquei domingo o dia inteiro, segunda o dia inteiro, sem ela, tipo, entrar lá pra ver nada. Mas nada. você tava num quarto junto com alguém? Não, eu tava numa cela, numa solitária. São várias celas, assim, uma do lado da outra, que é uma solitária, uma cela minúscula. Só que eu era a única mulher e do meu lado tinha um cara louco gritando, do outro lado tinha outro cara louco, e do lado direito tinha uma ala que era só a galera pesada, que não saía nem pra tomar banho. Só você de mulher? Então, só eu de mulher. Só que eu de mulher. Isso? E aí, o que acontece? No primeiro dia, eles me deixaram sem tomar banho. Eles não me forneceram comida. Eu falei que eu tava com muita fome porque eu tava grávida. Eles não me forneceram. E aí, o que aconteceu? Quando foi na segunda que eu vi que a situação tava muito precária, o nosso advogado entrou com uma denúncia pra poder me tirar de lá. Porque não justificava eles terem me levado pra lá, entende? Meu Deus do céu. Não tinha sentido eles me levarem pra esse lugar. Até mesmo porque eu não era. Eu não tinha nada de emocional, nem de distúrbio, nem nada. Eu só tava grávida, entendeu? E como os caras lá só tratam os doidos, os caras lá são totalmente sem educação. Eles gritavam comigo, eles batiam a porta na minha cara. Eles me ocultaram de poder fazer ligação, porque lá na ala feminina e na masculina, você tem o telefone que você pode ligar a hora que você quiser pra sua família, pro advogado, pra tudo. Lá onde eu estava, eles não me permitiam. Eu tinha que ficar implorando. Teve um dia que eu comecei a passar mal, porque a cela não tinha ventilação. Então eu comecei a passar mal de falta de ar. Aí eu chamei uma enfermeira. Aí ela falou pra mim que eu tava com frescura, que era pra eu respirar. Então, assim, a forma como eles nos trataram, tudo o que aconteceu, e aí eu acabei, no dia seguinte, denunciando realmente tudo isso que estava acontecendo comigo. E foi aonde pro advogado. E denunciei para uma oficial da cadeia lá, que para mim é a oficial mais justa e mais humana que existe lá dentro. Ela chama Salazar. Eu faço questão de honrar a vida dela. E eu contei para ela tudo que estava acontecendo. E ela falou: Maria, eu vou te ajudar. Eu vou denunciar pro capitão, que o capitão é o chefe lá da cadeia. Só que aí, no que eu fiz isso, eu já tava conhecida na cadeia inteira. E eu fiquei com muito medo deles fazerem alguma coisa comigo. Muito. Porque os caras lá, eles não estão nem aí. E o Diego já tava aqui no Brasil. Então eles poderiam fazer o que eles quisessem comigo lá. Sim. E eu tava... Não é só sobre a minha vida, é sobre a vida de uma criança que tá dentro do meu ventre. Sim. Então, como assim, você saiu foi de lá? algo... Porque aí, através dessa denúncia que eu fiz, aí eles viram que realmente alguma coisa ia acontecer. Então. Aí, aí o meu advogado negociou com o meu deportador. Aí ele me voltou para a ala feminina das meninas. E aí ele começou a organizar a minha deportação. Mas tudo através de uma negociação com o advogado. Mas, assim, foi tudo... Pra mim foi muito traumatizante tudo que aconteceu, entendeu? Porque não tinha sentido nenhum eles fazerem isso. Se eu soubesse... que em algum momento eu jamais teria, por exemplo, pedido para fazer um exame de gravidez. Eu tinha escondido minha gravidez para não ter que ter passado por isso, entendeu? Deixa eu dar um ênfase aqui. Babi Salazar é o nome da sua advogada? Não, Salazar é o nome da oficial que me ajudou lá dentro da cadeia a denunciar o que estava acontecendo comigo. Tamo junto, Babi. Um abraço pra você aí, onde você quer que esteja. Aqui, você tava no Texas aí, essa hora? Não, eu tava... nunca saiu de San Diego. Eu não... você nunca foi lá? Não, eu nunca fui transferida. Essa parte interna, dentro de um presídio, vai ter várias alas. E uma área realmente específica para manicômio, barra hospício, se você é o nome que você quiser dar, mas lá é onde ficam os loucos, que são celas isoladas, onde toda pessoa que tem um distúrbio mental, né, ou algo desse gênero,
fica dentro daquelas celas isoladas. Então, eu tive relatos de outros amigos que passaram também por lá de forma que não deveriam estar lá, de pessoas uivando a noite toda, batendo a cabeça nas paredes, pessoas tentando se matar, sabe, realmente coisas. E isso era o que prejudicou a Maria, sabe? Ela grávida lá e a noite toda ouvindo gente berrando, gente batendo a cabeça. Então foi isso que nos deixou extremamente aflitos, preocupado com a gestação dela, preocupado como estaria o emocional dela sendo gestante, né, e passando por aquela situação. Então nesse processo a gente entrou de forma mais firme, conseguimos a negociação e a gente conseguiu trazer ela de um voo comercial, que hoje não é feito mais, hoje é só daqueles voos, né, onde vem 100, 200, 300 pessoas dentro de um avião, depende do tamanho do avião. Algemado. Algemados, todos vêm algemados, mas por conta dessa situação, de tudo que tinha ocorrido, eles pegaram a Má e enviaram ela através de um voo comercial. Gente, eu tô só vendo. Júnior, eu tô só vendo umas perguntas aí. Maria, eu fiquei em San Diego os 50 dias. O Diego passou por 22 celas e 9 detenções distintas. Ele foi para Alexandria, Louisiana, Arizona, Texas. Então foram várias, entendeu? Não é que tem 22 cadeias em San Diego. Foram várias transferências. Sim. E eu fiquei só em Otay Mesa. Ok, deixa eu... Só esclarecer. Eu gostaria de saber, Maria, então, o seu advogado regaçou então, o seu advogado entrou e falou, não, libera ela aí te liberou para um voo doméstico, junto com os outros passageiros normal, mas você estava algemada num voo doméstico ou não? Não, aí meu advogado entrou realmente com uma denúncia, né, e com o critério de danos, né, danos morais, humanos ali, de tudo que eu tava passando, e pelo fato de eu estar grávida, nada daquilo poderia estar acontecendo. Aí o que eles fizeram? Eles me colocaram num voo doméstico. Não, eu não vim algemada dentro do voo, porém, eles me desceram na porta do aeroporto de Los Angeles, num camburão, algemada, com 2 policiais me segurando, como se eu fosse uma criminosa, como se eu tivesse matado alguém. Aí eles me algemaram de novo na porta do aeroporto de Los Angeles, com o aeroporto lotado, aquele monte de gente. Aí eles entraram comigo no aeroporto, passaram comigo por vários lugares, até eu chegar numa área de imigração que tem dentro do aeroporto. E aí lá eles me revistaram inteira, tiraram minha roupa, me deixaram lá esperando pro voo. E aí 2 policiais me levaram na porta do voo. Eu esperei todo mundo embarcar. Eles ficam lá do meu lado, tipo, praticamente, eles não ficaram me segurando porque eles viram que eu não tinha perigo pra eles, né? E aí eles esperaram todo mundo embarcar, aí eles me levam na porta do voo, e aí o que acontece? Eles entregam o passaporte, né? Porque aí eu já tinha meu advogado já tinha mandado meu passaporte pra delegacia e tal, eles entregam o passaporte pra oficial, e aí eu entro no voo. Então eu vim nesse avião, mas eles só fizeram isso porque a gente fez realmente essa denúncia, porque geralmente todo mundo que é deportado vem no avião de deportação, algemado, preso, sem direito nenhum, entendeu? Aí, dentro do avião, tinha alguém te acompanhando? Não, porque o avião vem direto. Aí o avião veio Los Angeles, Brasil direto, o avião não para, então aí eles não te acompanham. Aí eles seguram o passaporte e te entregam no lugar de destino, né, pra você não sair e tentar outra coisa. Então quando ela chegou no Brasil, ela recebeu o passaporte e as documentações dela. Sim. Nossa, que loucura, gente do céu. E agora, o que você pensa em fazer, Maria? Vocês dois? Bom, trazendo, né, eu acho que de todo esse cenário a gente vê muita dor. E infelizmente o que eu vejo que tem uma pessoa que estava, acho que é Alexandre, nós passamos uma temporada junto em San Diego, ele foi liberto, né, acho que alguns dias depois. É um cenário de muita dor, de muita injustiça, de muita humilhação, mas em tudo, né, e de forma cristocêntrica a gente dá graças. Então a gente entende que foi uma bobeira para muitos e para nós, né, errar o caminho e estar dentro de uma cadeia. Mas quando a gente vive uma vida com Cristo, a gente entende que nem sempre tudo vai ser coisas boas. E tanto eu amar, a gente tinha muito claro isso, que nós estávamos vivendo uma momentânea tribulação. E daquele cenário todo ruim, nós poderíamos ter a escolha
né, de que se a gente iria querer realmente fazer aquilo o fim da nossa vida, como muitas pessoas, né, acabam, meu Deus, eu fui deportado, minha vida acabou. Não, a nossa vida começou, porque a gente entendeu que o Senhor nos levou lá para fazer uma obra, entende? Então, a Má se tornou a pastora da onde ela estava, eu se tornei o pastorzinho em oração, em pregar o evangelho, porque nós entendemos que havia um propósito de Cristo para nós naquele lugar. Né, e sobre agora, né, quais são os nossos planos? Eu gosto muito do Salmo 139, que vai dizer, o salmista Davi, ele vai declarar que os nossos dias e os seus dias já foram escritos num livro. E cabe a nós agora entender o que o nosso Pai, o nosso Senhor, escreveu sobre nós para que a gente possa cumprir. Né? Então, nesse cenário de caos, nós entendemos o amor de Deus, nós entendemos a bondade de Deus, nós vimos pessoas sendo transformadas, nós somos agente de esperança, porque mesmo em meio àquele caos, nós somos agente de esperança. Amém. Mesmo que às vezes nós estávamos o caco, mas a gente precisava da esperança para aquelas pessoas que ainda não conheciam a Cristo, não tinham uma fé, não tinham uma paz e ser instrumento de vidas nela. Então assim, de tudo que a gente passou, sabe, o que a gente mais traz é essa verdade sobre entender que a nossa vida vai muito mais além, né? E eu sei que existem vários imigrantes com medo e tudo, mas assim, existe um destino para nós e cabe a nós viver aquilo que a gente tem. E nas dificuldades, nas lutas ruins, a gente precisa exercer o bom ânimo. Porque se nós não tivéssemos exercido o bom ânimo, hoje nós não estávamos aqui falando para você, nós não estávamos vivendo e com uma verdadeira perspectiva. Eu creio que o Senhor nos enviou para o Brasil para algo extraordinário. Mas antes disso, nós passamos por aquilo. Amém. Sabe, Amém. então a gente tirou as coisas fundamentais para nós. E isso em toda a nossa vida. E eu quero, né, muitas pessoas preocupadas, aflitas. Existe um caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Verdade. E quando a gente entende ele, amar e eu separado, assim, é difícil eu falar, porque a gente esperou tanto pela gestação dela, a gente ansiou tanto, sabe, essa gestação, e a notícia veio numa cadeia, no nosso pior cenário. E aquilo me angustiava tanto, mas eu só sabia agradecer e falar, Deus, obrigado. Porque mesmo nesse meio de tanta injustiça, o Senhor nos concedeu o maior presente que a gente poderia ter. Sim. Então, no meio de todo o caos, no meio de toda a angústia, no meio de toda aquela situação deprazável, de toda a injustiça, de toda a humilhação que nós vivemos, a gente recebeu o melhor presente que nós poderíamos ter recebido esse ano. Já nós vamos entrar nesse assunto aí. A gente é menina ou menino? Ainda não sabemos. Sim. Daqui umas semaninhas a gente conta se é menino ou menina. Entendi, mas a sua reação quando você ficou sabendo, Maria? Então, eu fiquei, assim, confesso que eu fiquei um pouco assustada, porque foi igual o Di falou, nós casamos, vai fazer 1 ano, e o nosso casamento foi algo muito direcionado do Senhor, nós somos cristãos, aonde nós estivermos, nós vamos falar do amor de Jesus. Eu gosto muito da frase, escolhido não tem escolha. E em meio a toda essa situação lá na cadeia, nós não tínhamos escolha, nós precisávamos ser fortes, nós precisávamos estar ali pregando de Jesus para todas aquelas nações, né? Porque eles são povos, línguas, culturas diferentes, pessoas diferentes. Então, assim, no momento em que eu fiquei sabendo que eu vi o teste positivo, assim, eu lembro exatamente, no relógio eram 7 horas da noite exatos, a hora que ela me entregou o teste. E eu comecei a chorar muito, e eu só consegui agradecer a Deus. Porque em meio tantas coisas, e ele me guardou. Deus cuidou tanto em detalhes dessa gravidez que eu poderia ter sido transferida tanto quanto o Diego, ou até, né, de uma forma diferente. E não, Deus guardou tanto o meu ventre que ele me deixou lá escondida durante 50 dias na mesma prisão. Então nós sabemos que tudo tem um propósito diante do Senhor e tudo tem um propósito diante das coisas que Deus faz. E realmente, assim, o que a gente vê é muita incerteza, né? Ah, eu sou legal, mas quantas pessoas, né? A gente também tinha status legal, e claro, a gente teve toda essa parte ali, mas outras pessoas que a gente conhecia falaram, ah, como você tá aqui? Né? E muitas pessoas sobre eles acharem que ela pertencia a uma quadrilha por conta da tatuagem. Quando eu falo muitas, é entre 4 e 5 pessoas que foram detidas por conta da sua tatuagem. Ah, o povo fala isso. Isso é verdade. Porque eu pude conhecer pessoas na prisão, pessoas
com uma vida íntegra, e aí ele explicando da tatuagem, e havia algumas familiaridades, né? Mas não era a mesma tatuagem. Só que como não existe pessoas hoje para poder ir atrás, para poder investigar, a pessoa fica lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Realmente sendo injustiçada até aparecer alguma justiça sobre a vida dela ou ser deportada. Sim. O visto de vocês foi cancelado? Estão perguntando aqui. Nós não sabemos ainda, a gente vai ter reunião com a nossa advogada, Para saber. mas até onde nós, inicialmente na conversa, quando a gente foi detido, nós iríamos ganhar um castigo de 5 anos e o nosso visa seria cancelado. Então eu não posso afirmar para você se foi ou não cancelado, porque é uma coisa que a gente acabou ainda nem conversando com a nossa advogada, a gente está curtindo agora o nosso baby, curtindo esse tempo aqui no Brasil, né? E depois nós vamos ir atrás, com certeza, de tudo o que foi ocorrido de injustiça, todos os direitos que não nos foram negados, que foram retirados, e buscar. Mas agora, realmente, a gente quer viver a nossa vida aqui, a gente entende esse propósito. Eu vi muitas pessoas perguntando, vocês vão voltar para os Estados Unidos? Se for da vontade de Deus, eu creio que sim. Então, Amém. a nossa vida, o nosso caminho não é sobre as nossas vontades e os nossos desejos, né? Mas sim aquilo que ele nos direciona. Continuamos amando a América, continuamos acreditando sobre a segurança que nós tínhamos, né? A vida que a gente tinha, porém, a América está, para os imigrantes, nesse momento, numa condição muito complicada, onde o imigrante não tem direito, onde todo mundo é tratado como um delinquente, onde todo mundo é tratado como um criminoso, e isso é a visão hoje que tanto eu como a Má temos dentro de uma prisão, todo mundo é criminoso e vai embora. Então, a gente sabe aqui, inúmeros imigrantes aqui que são pais de famílias, trabalhadores, que gastam, né, e que doam seu sangue para ter uma América melhor, mas infelizmente com essa gestão e por esse período, todos os direitos, né, e o que deveria ser louvável hoje, tem se tornado desgraça para muitos. Ok. Tem uma pergunta aqui que o povo quer saber sobre a sua tatuagem. O que é essa tatuagem? Eu não tenho tatuagem. O que é essa tatuagem da Maria? Minha? Sim. Ela tem um coração. Ela tem um coração no dedo. Pois, No dedo? o que é essa tatuagem que vocês falaram agora? Que o povo tá falando. Não, são outros casos. São outros casos de Ah, pessoas tá. que são presas por conta da tatuagem. Aqui do olho, principalmente do M13, que é uma pandilha muito famosa, né? Que várias reportagens saíram. Inclusive tem uma pessoa lá que tá nas cortes federais tentando soltar ele, porque ele não faz parte da pandilha, mas por conta de uma tatuagem dele, ele tá presa. Então não é sobre a tatuagem dela, é sobre relatos de pessoas que tinham tatuagens, que se familiariza com tatuagens de quadrilhas e de alguns países. Sim. O pessoal tá fazendo muita pergunta, muito questionamento. Vai precisar dar uma saidinha agora, João. Já tá um pouco da que a gente tinha combinado, mas tiver mais alguma pergunta para responder agora. A gente compartilhou um pouco no meu Instagram sobre tudo que aconteceu. Se as pessoas quiserem entrar lá e ver o vídeo que eu postei, eu contei detalhado sobre tudo. Sim. Então, assim, é o que a gente tá falando. Nós sabemos o quanto a internet é cruel e o quanto as pessoas estão aqui para julgar umas às outras. Mas nós temos que entender, gente, que a causa de um e a causa de outro, ninguém passou pelo que a gente passou. E nós não estaríamos aqui se realmente os nossos direitos não tivessem sido infringidos de alguma forma, né? Então, assim, nós agradecemos, né, o carinho de alguns e as mensagens e tudo, mas nós temos que entender que independente do que o imigrante fez ali, se ele entrou ilegal ou não, ele é ser humano. E ele tem direito, e ele merece ser tratado como um ser humano. O consulado brasileiro ajudou vocês? Olha, ajudar... Eu tive uma conversa antes de ser deportado com o cônsul João, do Texas, e eu vi muito comprometimento deles, de tentar ajudar. Porém, a fala dele era... Hoje nós não conseguimos auxiliar em nada. Tudo que a gente tinha um canal no passado, hoje nós não temos mais. Então, essa foi a conversa dele sobre que o Brasil hoje não tem poder algum sobre tudo que está acontecendo com os imigrantes. Porém, eu vi um comprometimento do próprio cônsul ir na cadeia que eu estava, conversar, ouvir, entender o comprometimento dele de ajudar o retorno da Maria para a volta. A recepção aqui no Brasil também, as pessoas tentando auxiliar todo mundo que vindo, ajudando com passagem para o estado de origem da pessoa. Então, existe sim um comprometimento que muitos podem dizer pouco,
mas talvez para quem não tem nada, ganhar uma passagem para retornar para sua cidade é muito, Sim. né? E o que eu sempre falava, eu acho que o mais me marcou de toda essa volta foi a recepção da primeira-dama do estado da Fortaleza, se não me engano, com um sorriso grande no rosto dela, dando os boas-vindas, sabe? Então, para mim, aquele sorriso, ele falou, cara, não se preocupa, você passou por um tempo lá, mas agora existe uma nova história aqui, Ok. né? Então, Gente, obrigado pela sua Obrigada. participação. Você quer dar mais alguma palavra a algum dos dois? não, Júnior, só quero te agradecer por poder compartilhar os casos e trazer de alguma forma clareza para as pessoas que estão tanto preocupadas, que o Senhor possa te guardar, te abençoar, Amém. te prosperar nessa nação, guardar o seu coração e que assim como você busca a justiça, o Senhor ele olha para as pessoas buscando pessoas que agem com Amém. justiça. No mundo de falta de amor e de falta de injustiça, poucos hoje têm se levantado para a justiça e para amar, e que o seu nome possa cada vez mais ser crescido e você nunca se esqueça do propósito que ele te designou, de buscar a justiça, de amar ao próximo, de servir a ele. Amém. Amém, amém. E quem quer saber alguma informação dos dois, entra no Instagram deles. Eu vou deixar já, eu vou postar agora. Gente, obrigado, Ok. vai descansar, vai Obrigada sair, a vai você. aproveitar o Brasil. Pode Sim, deixar. Obrigada, Tchau. gente. Você que acompanhou a gente, obrigado, tá? Obrigada por Deus todo mundo abençoe que tá cada um de aqui. vocês que Sim. está aqui e nós estamos bem. De tudo que a gente Sim. passou, hoje a gente olha, claro, amar ainda tem alguns pesadelos, algumas lembranças, mas a gente crê que isso é passageiro e que em breve, de tudo que a gente passou, a gente só vai colher as coisas boas, Boas. tá bom? Amém. Até mais. Tchau, gente. Grande Valeu, abraço. tchau. Obrigada. Tchau. Esse aí foi o casal que foi deportado. A pergunta que eu deixo no final é se Estados Unidos está sendo o país dos imigrantes, o melhor país para se mudar. O país de primeiro mundo, o país da liberdade, o país super protetor, ainda é. Tantos casos. Vocês que estão no off, vocês não vê, mas todo dia, gente, eu recebo mensagem de pessoas que estão sendo deportadas. Recebo mensagem de mulheres, né, que eles estão pegando mais os homens. Júnior, meu marido tá preso. Júnior, meu pai tá preso. Júnior, fulano tá preso. Meu filho tá preso. É difícil você ouvir falar, Júnior, a minha mulher tá presa. Ajuda ela a sair. Aí é difícil, né? É igual eu falei num vídeo anterior que eles estão pegando mais os homens, porque aí deporta os homens. As mulheres, não que são casadas, que têm filhos, que às vezes o homem ajudava na casa. Não vou falar que é provedor, porque da última vez eu falei que eles pegavam o provedor e mandavam embora. Aí as mulheres falaram, não, mas a mulher também é provedora. Vocês entenderam o que eu tô querendo falar, entendeu? Os dois dividir, agora eu vou falar do jeito que vocês querem, então, ó, os dois dividia tudo, né? Então o que aconteceu? O homem é deportado, então a mulher tem que arcar com todos os custos da casa, de tudo, escola, lereada. Então a mulher auto se deporta também. Sendo assim, o governo não precisa gastar com o dinheiro da deportação. Ele se deporta. É o que mais está acontecendo. Um abração para vocês, até amanhã e Deus abençoe vocês. A live de hoje foi, ó, obrigado pelos convidados, viu? Pelo casal aí, Maria e o marido dela.